Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje discute sobre um aspecto importante da saúde no Brasil. O tratamento mais humanizado parece algo elementar para quem procura atendimento médico, mas é um desafio para quem é responsável por fazer funcionar um dos mais complexos sistemas de saúde pública da atualidade. Para conversar sobre isso, nós vamos falar com Adail Rolo, ele que é coordenador de política de humanização do SUS e fica no Acre por 2 dias para tratar do tema com profissionais da saúde pública local. Boa noite, doutor Adail, um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, prazer é meu poder compartilhar um pouco de conversa sobre a saúde do Brasil. Bom, a primeira pergunta parece quase elementar, mas o que o Ministério da Saúde entende o que seja saúde? Como é que nós podemos diagnosticar que o cidadão tem uma boa saúde ou é atendido plenamente nesse aspecto? Os determinantes da saúde, da qualidade de vida, do estoque de saúde de uma pessoa, ele está condicionado a 4 grandes âmbitos, né? O primeiro âmbito é a carga hereditária que ele recebe, a sua biologia, a sua herência genética. Então, tem pessoas que nascem com doenças hereditárias, tiveram condições de desenvolvimento da sua carga genética que o tornam mais ou menos saudável, com mais ou menos saúde, né? O outro âmbito importante é a questão das condições sociais que ele vive. É a questão do ritmo de trabalho, do acesso à comida, do acesso à educação. Então, onde ele mora, como ele mora, onde ele trabalha, como ele trabalha, que informação ele tem sobre saúde, né? O terceiro âmbito é o âmbito do jeito que ele anda a vida dele. Se ele trabalha muito, come pouco, dorme pouco, ele vai queimando estoque. Todos nós nascemos com estoque de saúde. Esse estoque vai acabando com o tempo. O nosso combustível de vida é a saúde. No andar da nossa vida, a gente gasta mais ou menos. Quem tem vício, álcool, droga, enfim, a pressa acaba com o seu estoque de vida. Então, o estilo de vida, o autocuidado, o comportamento, a questão da alimentação, práticas de atividades físicas, trabalho criativo, né? Rodas de amizade. Então, o estilo de vida, o jeito que a pessoa anda a vida é um determinante importante. E o quarto é a questão do sistema de saúde. O sistema de saúde também tem um papel para acesso à vacinação, ao pré-natal adequado, a um diagnóstico precoce das doenças, a intervenção das doenças quando elas já estão manifestas. Então, esses 4 elementos são fundamentais. Os estudos demonstram que, mais ou menos, cada um é responsável por 25% da saúde. Então, a saúde tem esses determinantes. Então, não é só medicamento, não é só o sistema de saúde, que, né, depende do seu aporte biológico, das condições de vida, depende do estilo de vida e do sistema de saúde. Bom, desses quatro itens, pelo menos 2 diretamente dizem respeito ao poder público, né? Que é as condições sociais e o sistema, porque os outros é a genética e o comportamento, que também fica a cargo do indivíduo, né? Esses 2, condições sociais e sistema de saúde, o que nós poderíamos falar que o atual sistema poderia melhorar? Por exemplo, o SUS, o Sistema Único de Saúde, o que ele trouxe de inovação para a saúde pública brasileira? Na verdade, a gente acredita que é possível também mudar comportamento, né? Através de políticas públicas. Através de políticas públicas, né? Hoje, um grande problema que nós temos no Brasil é a violência interpessoal, né? A taxa de homicídio no Brasil é muito grande, e isso mata muita gente, né? Então, tem índices de mortes evitáveis em jovens, principalmente nas grandes capitais, as grandes regiões metropolitanas do Brasil, que pode ser enfrentado com políticas públicas, né? Então, deve haver um conjunto de políticas públicas que propiciem... Qual é o principal patrimônio de um país? O principal patrimônio de um país é a saúde do seu povo, é a alegria do seu povo. E as políticas públicas têm que cumprir esse papel, né? Então, o Estado, né, os governos, eles têm que ser entendido, o orçamento que eles possuem, como uma poupança pública, uma poupança social, uma poupança do povo. E essa poupança tem que ser usada para melhorar a qualidade de vida do seu povo, através das políticas públicas, de proteção, de recuperação, de incentivo ao desenvolvimento sustentável. Então, o Estado tem esse papel.
E aí já tem uma concepção de Estado distinta. Essa concepção de Estado que eu estou falando é do Estado cidadão, do Estado includente, né? No Brasil, nós temos políticas de Estado que são modelos para o mundo, né? Uma política importante, que é o princípio do direito, é a questão da previdência social. Direito à aposentadoria, depois do trabalho prolongado, você ter a seguridade de uma vida boa, né? Então, a política da seguridade é uma forma efetiva de distribuição de renda. O Brasil tem uma boa política de seguridade social. Outra política importante que o Brasil vem desenvolvendo nesse sentido é a questão da Bolsa Família, da renda mínima. Já está provado que o atual modelo de desenvolvimento econômico do capitalismo mundial há uma tendência a dispensar o trabalhador. Então, o contingente de pessoas que não vão ter acesso ao trabalho é muito grande. Então, em famílias em situação de miserabilidade, de risco social, você tem um programa, o Estado tem um programa de bolsa para garantia de condições mínimas de vida é fundamental. E o Bolsa Família, hoje instituído pelo governo brasileiro, é considerado um programa revolucionário no mundo, que procura incluir famílias que estão excluídas do processo produtivo. São das características do desenvolvimento tecnológico que o mundo está assentado. Muita automação, muita dispensa da mão de obra, né? Às vezes fica difícil a gente relacionar, por exemplo, a existência de um programa como Bolsa Família com uma questão de saúde pública, né? Inclusive, já tem trabalhos demonstrando isso, logo teremos trabalhos com mais consistência. A desnutrição no Brasil está caindo a partir da introdução do Bolsa Família, e a desnutrição ela é o terreno fértil para muitas doenças. A capacidade de defesa do organismo contra as infecções é muito relativa ao estado nutricional, mais ou menos, né? E todo sofrimento de uma família, de um pai, de uma mãe, de não poder alimentar os seus filhos. Então, essa questão de poder ter uma segurança de uma cesta básica, de condições de alimentar a sua família, sua prole, né, suas crias, isso é da natureza do humano, né? Os pais cuidarem das suas crias, da sua prole e tal. Então, o Bolsa Família tem essa capacidade, ele é uma política muito concorrente, ela produz saúde, né? Então, acesso à comida, acesso às condições básicas de vida é uma forma efetiva de produção de saúde. O senhor falou a respeito de uma poupança, né? De que um país, quanto mais poupa em relação à saúde de um povo, tanto mais feliz esse povo é. Como é que está a nossa poupança em relação a essa questão de saúde? Então, o SUS, ele é uma das políticas mais generosas e solidárias que o Brasil já construiu enquanto uma política de Estado, uma política pública, né? O SUS não foi uma dádiva, né? O Sistema Único de Saúde... Quando foi criado, doutor Davi? Ele foi criado em 1988, tinha um movimento social muito forte, porque no Brasil, diferente da maior parte dos países da Europa, a saúde não era vista como um direito. A saúde era vista como uma mercadoria, como um serviço. Quem tinha poder financeiro para adquirir acesso, tinha acesso. Quem não tinha poder financeiro, tinha que, ou dependia da filantropia, da bondade, da caridade, ou não tinha acesso, né? Então, a partir do movimento de redemocratização, de combate ao regime militar, teve um movimento social muito forte, nos anos 70, anos 80, e com a Constituição Federal, o conceito, né, o entendimento de saúde como direito e não como mercadoria, passou. Então, saúde passa a ser um dever do Estado, né, um direito do cidadão. Então, entra no campo dos direitos de cidadania. Então, a política de saúde, ela nasce em 88, em função de uma correlação de força, de um movimento que a sociedade brasileira fez no sentido de entender saúde como direito. Então, o nascimento do Sistema Único de Saúde é 1988. Porém, ele só começa a ser implementado após a queda do Collor. Por quê? O Collor, quando assumiu, ele não regulamentou as leis necessárias para a implementação do Sistema Único. Nós ficamos com uma lei nova, com uma forma antiga. Então, ele não fez as mudanças estruturais no sistema de saúde. Aí, com a queda do Collor, aí o governo Itamar começa a dar os primeiros passos no sentido da estruturação do sistema. Então, a gente fala que, de fato, ele começou a ser operado em 91, então, 90, 91. Então, ele ainda é um adolescente, é uma política que tem por volta de 15, 16 anos, mas que tem demonstrado sua potência. Do ponto de vista desse fundo, esse fundo ainda está pequeno.
ele tem que aumentar, né? Essa poupança da saúde é pequena. Hoje, considerando o gasto das 3 esferas de governo, porque é uma política solidária entre a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Então tem que ter uma parceria solidária entre as 3 esferas de governo. Hoje essa parceria, do ponto de vista de recurso orçamentário, está significando por volta de 75, 76 bilhões de reais. Se você fizer um cálculo per capita, dá por volta de 150 dólares habitante ano. É um gasto pequeno. Vários países... Normalmente seria quanto? O ideal é em torno de $1.000, mas já acima de 500, 600 dólares você organiza um sistema com maior eficácia, com maior resolutividade, com maior capacidade de acolher os grandes problemas de saúde. Atualmente nós temos quanto? Gastamos por volta de 150 é o que o setor público gasta. O que o setor privado gasta é mais 150. Juntando os dois, dá 300 dólares habitante ano. Essa partilha hoje é mais ou menos assim. O nível federal gasta 50%, cobre 50% desses 75 bi, ele gasta por volta de 37, 38 bi. Todos os municípios juntos gastam por volta de 17, todos os estados juntos gastam por volta de 18. Isso é muito pouco ainda. Nós temos que ter um entendimento, uma discussão com as esferas de governo para que de fato a gente amplie essa porcentagem de gasto. Para você ter uma ideia, a Constituição Federal de 88 previa 30% do orçamento da Previdência Social como gasto em saúde. Só do nível federal, se fosse utilizado hoje 30% do orçamento da Seguridade Social, seriam 135 bilhões, fora que os estados e municípios poderiam gastar. Então tem uma defasagem grande, tem hoje uma emenda constitucional para aumentar esse gasto. Tem um médico sanitarista de São Paulo, o deputado federal Roberto Gouveia, que ele está propondo uma alteração nas normas de financiamento do sistema de saúde. É uma regulamentação de uma emenda constitucional 29. Se ela for regulamentada, teremos um plus na saúde em torno de 15 bilhões, que já nos ajuda muito. E é esperar uma outra correlação de forças favoráveis para que o Estado gaste mais em saúde e consiga acolher mais os agravos que podem ser tratados com a tecnologia que a humanidade desenvolveu para melhorar a vida, para defender a vida. Doutor Adail, nós vamos ter que fazer um breve intervalo e continuamos no segundo bloco para tratar inclusive sobre o funcionamento desse sistema. O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o Coordenador Nacional de Política de Humanização do SUS, doutor Adail Rolo. Doutor Adail, nós falávamos a respeito dos investimentos que o Brasil faz per capita no país, né, em relação à saúde, e eu queria saber do senhor como é que funciona, de forma assim um pouco resumida, mas como é que o SUS funciona? Existe uma verba, e essa verba tem que chegar na ponta, tem que beneficiar o cidadão. Qual é o trajeto, qual é a viagem que esse dinheiro faz? Na verdade, o financiamento ele é das 3 esferas de governo. Em cada secretaria tem um fundo de saúde, é uma conta que chama Fundo Estadual de Saúde e Fundo Municipal. O que compõe esses orçamentos, esses fundos? O repasse do nível federal tem um repasse automático, mensal, regular, do nível federal para os municípios. No geral, 50% dos gastos em saúde vem do nível federal. Então, o Estado, junto que ele pega no nível federal, mais a cota dele, ele tem o seu recurso para aplicar em saúde. O município, ele tem um repasse do nível federal, muitas vezes ele tem também um repasse estadual e tem o seu orçamento próprio. Então, isso que é o fundo de saúde. Essa forma de gestão tripartite da parceria solidária tem produzido muito bons resultados. A gente pode colocar hoje que o SUS
é uma política que tem demonstrado uma potência muito grande. Assim, a gente não é só bom de bola, a gente é bom na saúde também. Nós temos uma tradição muito forte de saúde. Vários programas do SUS hoje, o Brasil faz cooperação internacional, né, com outros países. Questão de 2 meses atrás, vieram 70 países conhecer o SUS. Passaram lá uma semana conhecendo as várias políticas de saúde que o SUS implementa. O que tem marcado assim, de muito valor, de muita qualidade no SUS, primeiro é o Programa Nacional de Vacinação. Nós somos referência mesmo, né? São referências no mundo, inclusive até para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm o sistema nacional de vacinação como a gente tem. E cada vez ele está mais complexo. Está vacinando contra hepatite, contra a gripe, contra a meningite, rotavírus. Em relação à vacinação, nós somos uma referência, excluímos a poliomielite, ainda continuamos firmes nessa vacinação. Somos uma referência, mas em que pese o SUS ter realmente feito conquistas, mas ainda há muitos problemas nos hospitais públicos brasileiros. Então é uma questão de vontade política efetiva de... se nós tínhamos um problema de poliomielite, conseguimos resolver, por que nós não conseguimos efetivamente resolver a qualidade dos nossos hospitais públicos? Essa é uma questão. Outra questão que nós resolvemos e somos referência para o mundo é o tratamento da ST/AIDS. Assim, a gente não só tem medidas de prevenção que está reduzindo a incidência, como melhorando a qualidade de vida dos portadores da doença. A alta parte de transplante, nós somos o segundo país do mundo que mais transplantes faz, e com qualidade. Na alta complexidade, tratamento de queimados, cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica, UTI neonatal, UTI geral, nós somos top no mundo também. Nós temos um padrão de qualidade muito bom. E a maior parte são em hospitais públicos. Tratamentos renais crônicos. Tal. Então, nós, de fato, somos bons na política hospitalar. Qual é o problema da questão da assistência hospitalar? É a porta de urgência. Ainda nós temos uma sobrecarga, a rede de urgência. Porque o SUS é rede, ele atua em rede. Então, a unidade básica, a unidade ambulatorial, tem que fazer uma parte da urgência. Depois tem o resgate, tem unidades de urgência não hospitalares e depois tem o hospital. Essa rede de atendimento da urgência ainda não está efetivamente bem estruturada. E aí a gente tem uma sobrecarga da procura dos casos de urgência, dos mais graves aos menos graves, ao hospital. Então temos uma super demanda que complica o processo de trabalho. E mesmo a natureza a incidência, o número de casos de urgência, ele tem demonstrado um crescimento muito grande e que a estrutura hospitalar não acompanhou a adequação da sua oferta à demanda, né? Então, nós temos a população envelhecendo, com o envelhecimento da população, mais cânceres, mais problemas cardiológicos, mais problemas de acidente vascular cerebral. Isso aumenta a demanda. Temos a violência interpessoal, acidente de trabalho, acidente de trânsito. Então, nós temos uma epidemiologia com muitos casos de urgência e emergência. E não houve adequação da área física, de equipamentos e de pessoal para dar conta. Então tem essa desproporção. O governo está enfrentando isso. Ele criou um programa, chamado Programa de Qualificação do Atendimento às Urgências. A primeira etapa dele foi a criação do SAMU, que é o sistema de resgate. Atender bem no local da ocorrência, estabilizar e depois levar para o hospital. A comunidade já tem o SAMU como uma referência. Impressionante. Esse é um produto de exportação do SUS também. É o Brasil inteiro, nós temos um produto muito bom. Nós estamos na etapa agora de qualificação do hospital que recebe. Inclusive o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco vai receber um financiamento por volta de 7 milhões e 700 mil reais para fazer adequação de equipamento, de área física e de forma de tratar a urgência, de incorporar processos de trabalho que garantam acolhimento adequado, explicitação da responsabilidade, atuação em rede, continuidade do cuidado. Então, esse é um dos problemas do SUS que está sendo enfrentado, e não só aqui, no Brasil inteiro. Em relação a essas excelências que o senhor tem citado aí, a questão do transplante, a questão de casos de unidades de queimados e tal, não são, o senhor não está se referindo especificamente, por exemplo, ao Hospital das Clínicas em São Paulo, que tem aquele centro de excelência que é a USP e tal. Isso está pulverizado, doutor Daniel? Essa excelência... Está pulverizado. Nós temos em Porto Alegre, em Belo Horizonte, temos em Recife, temos em Belém. Então, nós, de fato, o grande problema do SUS é a questão
da imagem social que está sendo construída em torno do SUS. Na saúde tem interesses. Esses 178 bilhões de reais é muito reais, né? Tem a medicina lucrativa, o seguro-saúde, os planos de saúde, eles são, por trás dele tem os bancos, Itaú, Bradesco, corporações financeiras internacionais de peso, que eles procuram pegar o dinheiro do cidadão antes, pré-pagamento, e na hora que o cidadão precisa, ele, no geral, é muito aquém daquilo que ele vende como propaganda no plano simbólico, né? Infelizmente, isso é um fato. E, no geral, esse grupo tem um poder de mídia grande. Eles elegem muitos deputados federais que fazem as leis, eles têm redes de televisão, de rádio, de jornais. Existe uma campanha de desqualificação da saúde pública para que o povo faça plano de saúde e não entenda a saúde como um direito. Então, o que aparece na mídia, no geral, são as nossas lacunas, e muito amplificado. Os bons resultados que temos não aparecem. Agora, os trabalhos científicos, a comunidade internacional, quem usou sabe, por exemplo, quando se faz a avaliação do SUS, quem usou de forma contínua dá nota 8, 8,5 para o SUS. Para quem usou de vez em quando, dá nota 3,5, 4. Então, quem usa gosta. Agora, tem problemas, e estamos enfrentando os problemas, temos que fazer uma aliança. Esse é o sentido da humanização. A política da humanização ela tem alguns princípios. Ela é uma estratégia de aumentar a legitimação do SUS, o seu reconhecimento perante os trabalhadores do SUS e perante a população. Quais são os princípios da humanização? Bom, então nós já estamos entrando nesse assunto da humanização, que é um gargalo, né? Nós temos esse problema o senhor citou aí que o problema de urgência e emergência, que ainda precisa ser resolvido no sistema. E um dos problemas também, imagine nós em uma situação de um parente acidentado, chegando em uma unidade hospitalar de urgência e sendo mal recebido. Isso é um problema que precisa ser resolvido, né? Então, e o senhor, como é um especialista, né, é responsável por isso no Ministério, de fato, o que é a humanização no sistema público de saúde? Porque nos parece, quem procura o hospital, parece meio elementar, tem um tratamento humano, né? E às vezes isso não é um fato, infelizmente. Na verdade, nós temos um padrão hoje cultural na sociedade da competição, do egoísmo, do individualismo e perda dos laços societários, né? A humanização tem alguns princípios, né? O primeiro princípio é que todo homem depende de outro homem. Assim, nós somos um bicho que precisamos viver em sociedade, em comunidade, em comunhão. Outro princípio é que uma das essências do viver em comunhão é compartilhar a vida, compartilhar a sobrevivência, através de alimentos, de atividades culturais, de atividades através de afetos, né? E a saúde é um espaço de compartilhar a sobrevivência, ao ponto que tem pessoas que doam um órgão seu para um outro que precisa, a ponto de termos pais que autorizam que seus filhos que não têm mais vida doem órgãos dele para outro sobreviver. Então, é da natureza do homem compartilhar a vida. Então, a gente procura resgatar esse valor do compartilhamento, de fazer a cogestão do sistema de saúde, em que a solidariedade fale mais alto que o interesse egoístico, do que a competição. Então, a gente procura desenvolver um novo sentido das relações humanas. Não de competição, de querer levar vantagem em tudo, mas construção de comunhão, de parceria. Isso, o que o senhor tem visto? Tem dado resultado, doutor Adaildo? A gente trabalha com algumas tecnologias, né? Uma tecnologia que a gente trabalha é a questão de explicitar a acolhida. O encontro entre dois seres humanos é um encontro complexo, não é um encontro trivial. Do ponto de vista da saúde, esse encontro implica, primeiro, uma dimensão clínica do encontro, técnica. O que o cidadão precisa, que eu tenho que atuar mais ou menos rapidamente para garantir saúde para ele. Tem uma dimensão do afeto. Todo encontro tem uma antipatia ou uma empatia, uma simpatia. Certo. Então, e o profissional de saúde tem que estar preparado para reconhecer quando um encontro lhe é antipático. Isso não é racional, isso está no plano pré-consciente. Então, tem que haver uma formação, uma capacitação em tecnologias relacionais para que esse encontro seja um encontro que construa o comum, para compartilhar um bem viver entre profissional de saúde, usuário e a rede familiar do usuário.
Outra dimensão do encontro é a dimensão de cidadãos. A gente vive no Estado de Direito. O cidadão tem direito de chegar e pedir uma coisa, apresentar um problema para uma equipe de saúde. Então, esse é um ponto importante, é um ponto do encontro. Outro ponto, vários hospitais públicos já estão revendo a sistemática de acolhimento, com bons resultados, capacitando a equipe, criando ambiência adequada. Porque o encontro depende também do ambiente. A ambiência é condição de iluminação, cheiro, cor, agradabilidade, conforto, respeito à privacidade e padrão de relação entre as pessoas. Padrão de afeto que existe entre quem se encontra. O outro princípio da humanização é o princípio da responsabilização. Os humanos precisam saber ter vínculo e saber quem cuida deles. Então o tratamento não pode ser impessoal. O tratamento tem que ser com vínculo, o familiar, o paciente tem que saber o nome do médico que é responsável pelo projeto terapêutico dele, da enfermeira, da equipe. Tem que ter uma relação horizontal de troca, de discussão das dúvidas. Então o segundo princípio é o princípio da responsabilização e criação de vínculos. O homem precisa de vínculos afetivos. Todo mundo precisa. A relação numa equipe de trabalho, com os nossos pacientes, nos alimenta em termos de energia para a vida. O terceiro princípio da humanização é o princípio de compartilhar. A finalidade de um hospital, de uma rede de saúde, é atender bem, produzir saúde para quem precisa, é valorizar o time, valorizar os agentes profissionais de saúde e garantir a sustentabilidade do sistema e da instituição do hospital. E sustentabilidade a gente garante primeiro com reconhecimento do valor. O que faz presta. O povo reconhece as ações daquele hospital, daquele sistema de saúde como ações boas. Então, o primeiro critério que vai sustentar a política de saúde, o SUS, um hospital, é a qualidade das suas ações, dos seus produtos. O terceiro é a questão de usar bem o recurso. Na saúde a gente tem que ser como na ecologia, né? A gente tem que usar bem hoje para não faltar amanhã, o recurso é escasso. Então não dá para fazer tomografia em todo mundo, não dá para fazer ultrassom em todo mundo, tem que fazer em quem precisa, tem que ter racionalização de uso. E outra questão da sustentabilidade é a aliança. Se a gente não fizer uma aliança entre os profissionais de saúde, os gestores, comprometidos com a vida, que têm postura ética, e a população, a gente não segura essa política e não melhora essa política. Então, o terceiro princípio é o princípio da cogestão. Temos que juntar as três partes, os administradores, os gestores, os profissionais de saúde e os usuários, e ver como é que a gente pode fazer uma aliança que sustente e aprimore esse sistema. Então, fazer a cogestão do cotidiano dos hospitais, do SUS, dos espaços de gestão que já são hoje, que garante a presença dos três segmentos. Então, esse é um outro princípio. O quarto princípio é o princípio de garantia de direito dos usuários e dos trabalhadores. Condições de trabalho adequadas, salário digno, desenvolvimento profissional. Para os usuários, direito à visita aberta, poder ver o paciente a hora que precisa, direito a conversar com o médico, com o enfermeiro que cuida sobre o prognóstico, direito de ter no ambiente de trabalho respeito à sua privacidade, saber o que tem, optar por aquele tratamento, poder falar não, enfim. Respeitar os direitos consagrados, tanto dos trabalhadores como dos usuários. Então, a humanização, ela traz esse conjunto de reflexões que a gente espera que ela seja entendida não como um valor externo, que a gente tem que agregar para melhorar a imagem do serviço. Não. A humanização ela tem um valor intrínseco, internalizado em todos os profissionais, em todos os gestores. A gente fala que é como andar de bicicleta. Quando você entende a lógica, as diretrizes da humanização, quem as incorpora internamente nunca mais esquece e pratica para o resto da vida mesmo, né? Então a gente espera que todo mundo incorpore e que a humanização seja uma atitude intrínseca dos profissionais e não só dos profissionais, mas do jeito de organizar serviço. Então o jeito que você organiza, que você faz no hospital, o processo de trabalho, a garantia de horário de visita adequado, montar equipes multiprofissionais que trabalhem em grupo, porque saúde é time, saúde não é boxe que um contra o outro, saúde é time, é futebol, é vôlei, um tem que colaborar com o outro para ter um bom produto. Então, construir equipes de cuidado multiprofissional, então os arranjos e a organização do trabalho garante que você de fato implemente a humanização no cotidiano.
das práticas de atenção e de gestão. Esse é o desafio. Doutor Adair, infelizmente nosso tempo acabou. O senhor tem um telefone que o cidadão pode ligar para tratar desses aspectos de humanização. Se eu puder dizer para a gente que telefone é esse, porque o nosso tempo já está quase que esgotando. Então, essa é a logomarca da humanização, né? Ela vem para fortalecer o SUS. E nós temos no Ministério um telefone, o Disque Saúde, que permite que todo cidadão apresente sua sugestão, sua crítica, e a partir desse contato ele é orientado para a área de vida. Se é uma área relativa ao tratamento dos portadores de câncer, aos tratamentos de DST/AIDS, a questão relativa ao direito, à humanização. Qual o telefone? Né? Então é 0800 61 1997. 0800 61 1997. Né? Doutor Adair, olha, foi um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Espero que essa sua luta, que tem se tornado concreta, possa se estender por todo o país. E isso é um desejo realmente que isso seja real. Então, o prazer é meu. É a primeira vez que eu venho ao Acre, Rio Branco. Fui aluno junto com o governador nos anos 80, 90, de 2 cursos de especialização em gestão pública. E poder hoje vir já observar o fruto do trabalho dele no Estado, a seriedade de trabalho e a importância que o Estado do Acre está tendo a partir do momento que tem bons gestores comprometidos com a vida, com o direito, com a cidadania. Então, parabéns à TV Aldeia, que faz parte da Rede Educativa Nacional. É um instrumento de comunicação que tem que ser valorizado, porque aqui não tem interesse mercantil, aqui tem direito da cidadania, da informação, para melhorar a vida de todo mundo. Então, obrigado por esse espaço, e quando puder comparecer, vai ser com muita alegria que eu voltarei para conversar sobre saúde com vocês. A porta estará sempre aberta. Obrigado mais uma vez. Bom, e esse foi o Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou em uma das 22 cidades acreanas, obrigado pela atenção e contamos com ela no próximo encontro. Obrigado e até lá.